Você já notou que os veículos americanos estão ficando maiores? Os 3 veículos mais vendidos nos Estados Unidos em 2023 são todos picapes enormes. Quando você olha para os 15 modelos de carros mais vendidos, apenas 3 deles são sedãs. Todo o resto ou é um SUV ou uma caminhonete. Em outros lugares do mundo, os automóveis são notavelmente compactos. Na Europa, por exemplo, os carros compactos, como veículos urbanos, subcompactos e carros menores, foram responsáveis por mais de 35% das vendas em 2021. Nos Estados Unidos, essas 3 categorias representam pouco mais de 10% das vendas. Quero dizer, há uma tendência de aumento em muitos aspectos do consumo. As geladeiras nas cozinhas ou as refeições de fast food são maiores do que suas contrapartes em outros países. Estudos dizem que os consumidores têm preferência por veículos maiores quando podem escolher. Portanto, há um pouco da situação do ovo e da galinha aqui. As preferências dos consumidores levaram os fabricantes de automóveis a produzir veículos cada vez maiores. Caminhões enormes e SUVs foram fabricados um após o outro. E então, para completar, esse gigante caminhão vermelho de 2,5 metros de altura passou rugindo e deixou para trás um rastro de fumaça espessa. Considerando as crescentes preocupações ambientais e o calor recorde em todo o mundo, seria de se esperar que os carros menores fossem mais populares. Aparentemente, não. Mas quando milhares de pessoas seguem essa tendência, surgem muitos outros problemas. Falaremos sobre isso logo logo. Rhode Island costumava ser o último reduto da cultura majoritária de carros, mas não conseguiu mais resistir. Até mesmo lá teve uma invasão de caminhões. De 1900 até o final dos anos 80, os carros dominavam as estradas em todo o país. Mas em 1949, os caminhões começaram a circular, começando pelo Alasca. Depois disso, vários estados nas montanhas do oeste e nas planícies do norte aderiram à tendência dos caminhões. Foi depois de 2008 que a maioria dos estados adotou os caminhões, especialmente quando os utilitários crossover ganharam popularidade nos subúrbios. Essa onda de caminhões parece ter atingido o auge em 2012. Mais de uma dúzia de estados mudaram suas preferências. Aqui, alguns especialistas do setor argumentam que as lacunas regulatórias contribuíram para essa transformação. Brechas que favorecem os caminhões desempenharam um papel significativo na condução dessa tendência. Os métodos de rastreamento atualizados pela Federal Highway Administration incluíram picapes, SUVs, vans, crossovers e até mesmo veículos comerciais e governamentais na categoria de caminhões. Certo, mas por que as pessoas querem optar por esses veículos? Bem, o combustível é relativamente barato nos Estados Unidos. Além disso, muitas pessoas acham os veículos maiores mais convenientes. Por fim, com enormes orçamentos de publicidade e lobby, as montadoras têm uma forte motivação para vender caminhões leves às pessoas. Os carros geralmente têm 2 fileiras de assentos e um porta-malas ou hatchback, enquanto os caminhões leves são normalmente construídos sobre um chassi de caminhão. No caso de muitos crossovers, eles são construídos sobre um chassi de carro com alguns recursos off-roading adicionados. Atualmente, a distinção teórica entre um carro e um caminhão pode ser um pouco confusa. O que é certo é que os caminhões geralmente são mais lucrativos do que os carros, graças a 2 fatores históricos. Primeiro, a taxa do frango, uma tarifa de 25% imposta em 1964 como parte de um conflito comercial com a Europa. Essa tarifa tornou a produção de caminhonetes e furgões de carga mais lucrativa nos Estados Unidos, porque as fábricas estrangeiras não podiam bater os preços dos fabricantes americanos. Em segundo lugar, os padrões corporativos de economia média de combustível foram estabelecidos em 1975. Eles eram mais brandos para caminhões de trabalho e caminhões leves em comparação com sedãs familiares. Os caminhões também foram isentos do imposto sobre o consumo de combustível em 1978. Esses incentivos levaram os fabricantes de automóveis americanos a se concentrarem em caminhões. Na verdade, isso resultou no nascimento do SUV, que geralmente combina os recursos de um carro e de uma caminhonete. Hoje em dia, você opta por um SUV crossover se tiver uma família de 5 pessoas, por exemplo. É um veículo que se assemelha a um station wagon com alguns recursos extras. Esses extras permitem que ele seja classificado como um caminhão leve. Em 2016, o cenário automotivo nos Estados Unidos estava passando por uma mudança notável à medida que os SUVs e as caminhonetes assumiam o centro do mercado. A cada mês que passava, a participação das vendas de carros tradicionais diminuía gradualmente. Isso se deveu, em grande parte, aos preços mais baixos do combustível e às mudanças nas preferências dos consumidores.
Há muito tempo, os SUVs ocupam um lugar especial no coração dos americanos. Os crossovers, uma categoria que inclui SUVs menores como o Toyota RAV4 e o Ford Escape, têm uma semelhança impressionante com os carros dos anos 50. Essas semelhanças enfatizam o perfil mais alto do veículo, a posição elevada dos assentos e um amplo espaço interno. Essa combinação repercutiu entre os consumidores, que apreciavam a visão dominante da estrada e as janelas amplas, fazendo com que se afastassem do sedã tradicional. As vendas de sedãs maiores caíram drasticamente e até mesmo o mercado de sedãs de luxo estagnou. Isso empurrou empresas como Maserati e Jaguar, originalmente conhecidas por seus carros esportivos, para o mercado de SUVs. Até mesmo marcas icônicas como a Porsche começaram a se concentrar em SUVs e crossovers. Elas perceberam a tendência de popularidade dos consumidores. Andrew Coetzee, chefe de planejamento de produtos da Toyota, diz que sua estratégia enfatiza a injeção de mais personalidade e tempero em seus veículos, especialmente para atender aos compradores mais jovens. Ok, a aparência desses gigantes pode ser ótima, mas agora vamos explorar o lado menos visto. Existem desvantagens desses veículos maiores. Eles vêm com um preço mais alto e tendem a consumir mais combustível. Quando foram fabricados pela primeira vez, os preços dos combustíveis não eram altos. Mas agora, gastar mais em combustível pode ser um problema para sua carteira. E tem mais. Algumas pesquisas sugerem que os acidentes envolvendo veículos maiores contribuem para mais mortes nas estradas americanas do que seus equivalentes. Eles também representam um risco maior para pedestres e ciclistas. O número de mortes de pedestres dobrou. Em 2021, acidentes de trânsito se tornaram a segunda principal causa de despedida deste mundo para os americanos com menos de 45 anos. Essa situação seria apenas intrigante se esses veículos grandes não tivessem uma série de atributos potencialmente letais. À medida que os carros americanos aumentaram de tamanho, o número de fatalidade entre motoristas e passageiros dentro dessas fortalezas rolantes diminuiu em 22%, mas de acordo com estimativas de especialistas, milhares de vidas de pedestres poderiam ter sido salvas entre 2000 e 2018 se os americanos tivessem continuado a preferir veículos menores. A associação do individualismo com o ato de dirigir também pode ter as piores consequências para quem está dentro do carro. Quase 1 em cada 10 motoristas e passageiros do banco da frente nos Estados Unidos não usa cinto de segurança e 45% admitem dirigir regularmente pelo menos 25 km por hora acima do limite de velocidade nas rodovias. Essas porcentagens são muito menores no Reino Unido, chegando a apenas 3%. No total, 43 mil pessoas perderam suas vidas nas estradas americanas em 2021. Essa é a maior taxa de mortalidade entre as nações desenvolvidas por uma margem substancial. As estimativas indicam que 1/5 dessas vidas poderiam ser poupado a cada ano se os índices de excesso de velocidade e uso de cinto de segurança fossem iguais aos de países comparáveis. As caminhonetes modernas são agora projetadas mais para crianças e famílias do que para gado e pedras gigantes. Antes dos anos 80, quase todas as caminhonetes nos Estados Unidos tinham cabine simples, o que significava que era possível acomodar um total de 3 pessoas no seu interior. Todas elas compartilhavam um assento do tipo banco. Além disso, a caçamba se estendia por 2,5 metros, tornando a caminhonete um veículo de tamanho normal com caçamba longa. Mas esses modelos estão se tornando uma relíquia do passado. Na década de 20, 80% das caminhonetes nas ruas ostentavam o que poderíamos chamar de cabine estendida. Isso significa que elas têm não um, mas 2 conjuntos de assentos confortáveis para até 5 pessoas. A maioria desses modelos também tem 4 portas que podem rivalizar com a entrada de uma casa comum no subúrbio. O espaço para carga? Bem, digamos que ele entrou para a dieta. Essas configurações com espaço para passageiros e carga reduzida se tornaram a moda, tanto que algumas marcas se despediram dos modelos de cabine simples. À medida que as caminhonetes evoluíram para passeios familiares, elas também passaram por uma reforma. A típica caminhonete americana agora tem um preço próximo a $50 mil, o que representa um aumento de 41% em relação a uma década atrás. Essas caminhonetes geralmente ostentam interiores luxuosos e repletos de recursos, criados para fazer frente aos SUVs e sedãs de alto padrão.